Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós somos chamados para vivermos uma vida santa, para vivermos uma vida de oração, para vivermos uma vida sem rancor, sem mágoa, de maneira que a gente possa expressar em tudo que fizermos o nosso Deus. Somos chamados a viver uma vida de oração diante de nosso Deus, orando pelas pessoas, orando pela vida da igreja, orando pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, para compreendermos, mas principalmente, que não haja ira, que não haja animosidade, ou seja, que não haja rancor, que não haja mágoa neste processo todo, por compreendermos quem somos e entendermos o que recebemos de nosso Deus. Paulo, escrevendo sobre isso lá na carta ao Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 8, ele afirma: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Por que precisa ser sem animosidade? Por que é bom que seja sem animosidade? Pelo simples aspecto de compreender que a mágoa, o rancor, a gente carrega quando nós não concedemos o perdão, quando nós nos sentimos ofendidos com as situações. Mas devemos fazer isso? Devemos sentir mágoa de fato? Devemos sentir o rancor por aquilo que as pessoas nos fazem? Este é o ponto. Não. Precisamos entender que não. Por quê? Porque o reino de Deus não se trata dessas coisas. O reino de Deus se trata de compreendermos o que nós recebemos de Deus sem qualquer merecimento e vivemos segundo esse entendimento. Nós recebemos o perdão de nosso Deus. Não porque merecemos, porque nós não fizemos nada para merecer este perdão. Mas Ele, por meio de Cristo Jesus, nos reconcilia com Ele. Cristo se faz oferta em nosso favor quando nós ainda somos pecadores, sem nos arrependermos de nossos pecados. Assim como Cristo fez, nós devemos aprender a fazer. Por isso, não existe razão para carregarmos qualquer mágoa ou rancor, pois o nosso Deus não revelou isso. E Ele nos chama para viver a eternidade, para viver o seu reino e vivermos a sua glória. Por isso não existe motivo para andarmos com tais sentimentos, pois nós devemos sim santificar o nosso proceder, ou seja, abandonar tudo aquilo que seja referente às obras das trevas, à natureza humana, para que a gente expresse e revele Cristo ao mundo. Este é o propósito das nossas vidas. Andarmos segundo as virtudes de Deus é revelarmos compaixão, misericórdia, graça, e entendermos que as pessoas nem sempre compreendem o que está acontecendo. Por isso, não existe motivo para rancor, não existe motivo para o ódio, não existe motivo para a ira, e muito menos para que a gente expresse qualquer tipo de mágoa por aquilo que nos fizeram, pois o nosso Senhor não fez isso. E a gente precisa crescer, amadurecer e fazer, e ter a mesma atitude que Ele. Por isso a gente precisa viver uma vida de oração diante de Deus, levantando mãos que expressam a santidade e a obra de Deus. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e que a gente busque o conhecimento de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.